O Grupo Energisa registrou um lucro líquido ajustado recorrente 32,5% maior no segundo trimestre deste ano, na comparação com um ano antes. Foram 440 milhões e 500 mil reais. O EBITDA da companhia somou 1 bilhão e 900 milhões de reais, um aumento de quase 22% em um ano. Sobre estes números, eu converso agora com o CEO do Grupo Energisa, Maurício Botelho. Maurício, obrigado por estar aqui com a gente. Qual o motor deste aumento de 2 dígitos alto no lucro da companhia no trimestre? Bem, obrigado, Fernando. É um prazer estar aqui na CNN Money. Bem, vamos falar um pouquinho aqui da Energisa e dos resultados do trimestre. Só para colocar antes aqui um contexto, né? A Energisa está fazendo 120 anos esse ano, né? Então, uma empresa que tem bastante história aqui de Brasil, né? Mas o que explica aqui o nosso resultado no trimestre, em parte aqui, o controle de custos operacionais, né? Nós conseguimos reduzir aqui as despesas operacionais em 2,8% no trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Tivemos também efeitos tarifários, né? Ano passado, em abril, mais ou menos 50 e poucos por cento do nosso EBITDA de distribuição passou por reajustes tarifários negativos. O GPM naquela ocasião estava negativo, né? Esse ano a conta foi ao contrário, né? Então isso também ajudou aqui no resultado do trimestre, né? E as vendas, né? As vendas estão estáveis, né, em relação ao ano passado, mas ano passado foi um ano de El Niño. Teve recorde de vendas, né, no ano passado, no segundo trimestre, né? Foram 11,2% de crescimento. Foi o recorde de 21 anos, né? Então, a manutenção de um mercado ainda alto, a despeito de temperaturas mais amenas neste ano, ajudou aqui essa qualidade aqui do resultado, né? Maurício, esse é um aspecto muito interessante do balanço de empresas do setor elétrico, como é o caso da Energisa. Olhando aqui o balanço, a apresentação aos investidores, vocês destacam que no segundo trimestre de 2025, nós tivemos 60% dos dias no segundo trimestre com temperaturas acima da média. Um ano antes, por causa do El Niño, como o senhor mencionou, né, 82% dos dias tiveram temperaturas acima da média. Como é que isso se reflete no consumo, no comportamento dos clientes? É apenas e tão somente o ar-condicionado que explica isso ou tem algo mais? Olha só, no ano passado, realmente, assim, o efeito de refrigeração fez muita diferença aqui. Basicamente, as residências com maior utilização, e você tem uma mudança de hábito, né? Uma residência que talvez não tivesse a possibilidade de ter um ar-condicionado e passou a ter, nunca mais desliga, né? Então, ele vai continuar com aquele refrigerado, vai começar, aquele conforto permanece, né? Então, também tem esses efeitos. Irrigação também, né? O ano passado, a irrigação foi muito importante, né? A falta, a ausência de chuvas, né? Aumentou também a questão da irrigação. E olhando por segmentos, é interessante porque no segmento residencial e industrial, houve uma alta na demanda, ainda que seja marginal, aí 0,8 no residencial, 2,1 aí mais expressivo, né, no caso do setor industrial, mas uma queda nada desprezível de quase 3% no caso do comércio e esse 0,7 aí marginal no segmento rural. O que dá para contar destes comportamentos distintos entre os diferentes segmentos em que a companhia está? Essa volatilidade está toda associada aqui com a temperatura, né? Como você mesmo mencionou, né? Fazendo esse comparativo do segundo trimestre do ano passado com o segundo trimestre desse ano, né? Você ter, ano passado, 80% dos dias com temperaturas acima da média, esse ano com 60 e pouco, isso faz toda a diferença, né?
Então, é mais ou menos irrigação. Esse ano, por exemplo, mais chuvoso, menor irrigação, né? Mas a indústria se manteve ainda bem pujante. Isso tem ajudado aqui também na perspectiva da companhia também. E Maurício, um dado que tem chamado muito a atenção do setor, quando a gente pensa em distribuição do setor elétrico, são as perdas. A gente tem um indicador que, em algumas regiões do Brasil, infelizmente, acaba sendo uma linha importante do balanço. A Energisa apresentou uma queda do indicador de perdas. Como é que tem sido o esforço para isso e o que daria para compartilhar com outras companhias que, às vezes, infelizmente, não têm esta situação positiva de conseguir reduzir e controlar as perdas na sua rede? Fernando, isso está muito associado com os investimentos que foram realizados nos últimos anos, né? Então, a companhia tem investido bastante nisso, investido bastante também em tecnologia associada a perdas elétricas, né? Chegamos aqui a 12,04%, a menor perda desde 2018, né? Em 2018, a gente adquirimos 2 companhias em processo de privatização com perdas altíssimas. Então, a média da Energisa cresceu naquele ano em função dessas aquisições, né? Mas foi a menor perda nesse momento, né? E estamos aqui praticamente com quase todas as empresas, exceto por 2 companhias, né, das 9 distribuidoras, abaixo do limite regulatório. Tá? Então, tem bastante tecnologia associada, tem muita gestão também associada com isso, né, de correr atrás e não ser, vamos dizer, perdendo aqui o controle do combate à perda, né? Você tem que estar sempre de olho, né? Maurício, eu queria te ouvir sobre a alavancagem. Você mostra no balanço aqui algum aumento marginal, né, da alavancagem. A dívida líquida sobre o EBITDA já está em 3 vezes, né? Estava em 2,8 no finalzinho do ano passado. O que falar sobre isso, especialmente para o investidor? Essa alavancagem está dentro do que a companhia previa lá atrás? Estava previsto, só para lembrar aqui, em janeiro do ano passado, nós realizamos um follow-on de ações muito bem sucedido, né? Então, naquela ocasião, logo após do follow-on, aí é natural que a alavancagem decresça, né? Mas estava previsto aqui vários investimentos na companhia, né? Seja na distribuição, e ano passado fizemos novos investimentos também em aquisições de concessões no segmento de gás natural, né? Então era natural que isso elevasse, né? E, obviamente, assim, a economia ela teve um incremento aqui da taxa de juros, né? Desde aí do segundo trimestre do ano passado, né? Então era natural que houvesse esse incremento da alavancagem, né? A associação de maiores investimentos, né, que vão trazer resultados futuros, né? E também associado aqui com o aumento da taxa de juros na economia nacional. Maurício, a Energisa é uma elétrica interessante de se observar porque ela está basicamente todas as pontas do negócio. Uma das discussões centrais hoje, quando a gente fala de transmissão, é o tal do curtailment e aquele gargalo que a gente tem hoje das energias renováveis. Qual que é a posição da companhia, a visão da companhia nesta discussão? Porque hoje o setor de energia renovável, que é absolutamente fundamental na transição energética, ele cresceu tanto que, de fato, a gente tem um gargalo. É um problema por uma boa razão. Mas como resolver este problema? Como você mencionou, né, Fernando, transmissão ajuda a resolver em parte isso, né? Mas nem todos os momentos você consegue resolver, tá? Às vezes falta PIB,
né, uma falta de crescimento da economia, poderia absorver mais essa energia, né? Então, o curtailment vai acontecer ainda, faz parte do negócio de geração. Então, com o crescimento da economia, você consegue absorver parte disso. Ou seja, dá para acomodar ainda, a demanda poderia ser uma solução para essa história, né? E Maurício, vocês também estão num segmento que me parece muito promissor e que a gente vê muito os policymakers falando sobre iniciativas para tentar ampliar esse mercado, que é o mercado de gás. Recentemente, a gente teve uma operação grande, né? A Petrobras, nos últimos anos, saiu desse mercado de maneira mais efetiva. E ao longo das últimas semanas, a gente teve um posicionamento ali, não necessariamente no segmento de gás em que vocês estão, mas a Petrobras parece estar querendo voltar, de fato, a distribuir sua energia ali, seus combustíveis, mais na ponta. Como é que a volta da Petrobras parece é um concorrente? Não? Como é que o senhor avalia este posicionamento recente da companhia estatal? Olha só, nós estamos falando aqui de distribuição de gás natural e não de combustíveis, né? Que talvez a notícia se refere, né? Então, o segmento de gás natural já está segregado, né? A legislação separou muito bem os papéis aqui de quem explora e produz, né? De quem faz o transporte e quem distribui. Então, são 3 papéis aqui diferentes aqui e que, pela legislação, você não pode ter a combinação deles todos ao mesmo tempo sob o mesmo guarda-chuva, né? Então, tem seu papel aqui na distribuição como um combustível de transição. Eu acho que ele ajuda aqui na transição energética como substituto de outros combustíveis aqui mais poluentes, né? Então, tem uma participação que pode ser aumentada aqui nos clientes industriais e residenciais. Veja só, a inserção, por exemplo, do gás natural na economia nacional não chega a 5%. Nordeste, por exemplo, é 1,3% apenas, né? Então, tem um crescimento enorme, cabe todo mundo aqui nesse mercado. Legal. Maurício, para a gente terminar essa conversa, o papel da companhia já subiu 27% neste ano. O que dizer para quem tem Engie 11 na carteira? É uma ação super promissora. O meu entendimento é que ela está ainda super atrativa. A maioria dos analistas, quase todos eles, com a recomendação de compra das ações. Eu acredito que tem um grandíssimo potencial a Energisa, né? A própria diversificação dos negócios da Energisa, como mencionados aqui no segmento de gás, né? Nós estamos entrando também no segmento aqui do biogás também. Nós vamos inaugurar esse ano aqui a primeira planta nossa de biogás, biometano. Então, é um lugar certo aqui para se investir. Muito bem. Talvez eu tenha cometido um deslize aqui no início da nossa conversa, mas se eu cometi, eu peço desculpas e corrijo agora, porque a gente conversou com o Maurício Botelho, que é CFO do Grupo Energisa, a quem agradeço pela conversa aqui com a audiência do CNN Money.